Olá, todos juntos novamente, hoje para a continuidade do livro Os Mensageiros, capítulo 2 e 3, a obra de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Eu não tinha lido ainda e é um livro que está me encantando e eu estou profundamente tocada pela mensagem do livro. André Luiz vem nos enriquecendo com mais essa obra. Coloquemos então o nosso pensamento em Jesus. Busquemos essas luzes, buscando a sintonia da espiritualidade maior, que sempre conduz os nossos trabalhos e os nossos estudos. Agradecidos pela oportunidade, abrindo então o nosso coração para mais uma noite de ensinamentos, dando graças a Deus, assim seja. Luiz, ele agora segue com a ideia, como a gente viu no primeiro capítulo, de trabalhar em um novo projeto, em um novo ministério. E ele vai em busca de Tobias para colocar essa sua vontade diante do que Narcisa, falou para ele, e ele segue então no seu autoaperfeiçoamento. E a gente pensa nisso também, na nossa caminhada com relação ao nosso autoaperfeiçoamento. O capítulo 2 se chama Aniceto. Aniceto é o nome de um instrutor, um trabalhador lá do Ministério das Comunicações, que Narcisa, no capítulo anterior, sugeriu para André Luiz. É um local de estudos e que seria um desafio, um novo campo de trabalho para André Luiz. Então ele fala para Tobias do seu interesse, e ele é inspirado pelo espírito de serviço de todos aqueles que ele conheceu. Narcisa, Tobias, Dona Laura, Lísias, com a sua dedicação, e ele verificava que não era fácil, mas que a consciência dele para o trabalho já estava desperta e só restava a ele dar continuidade. Então, Tobias consulta o ministro Genésio e leva então André Luiz para Aniceto, após uma concessão para que ele fosse realizar os trabalhos lá. Neste pedido de André Luiz para o Ministério das Comunicações, chamou a atenção aqui apontamentos e ensinamentos observados. Uma coisa que André Luiz possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Isso, para a gente entender que tudo exige, o preparo e tudo exige um momento certo e a coordenação muito organizada lá em nosso lar. E Aniceto esteve trabalhando anteriormente na regeneração, foi devotado às tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e agora é que se encontra como instrutor competente na comunicação. Eu trouxe aqui para o nosso estudo a Lei do Trabalho, que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 3, que vai nos ajudar. Lá no plano espiritual, nós estamos vendo em nosso lar que havia muitos ministérios e muito trabalho. E a questão 675, Kardec pergunta: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Então, nós aqui, com o nosso olhar material, a gente tem esse questionamento. Não, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O espírito também trabalha. Então, assim como o corpo é alimentado, tem a segurança e o bem-estar, que a gente vai ver na outra questão, então, para a alimentação, a segurança e o bem-estar do espírito, o trabalho espiritual também contribui. Lá nas colônias, nós vimos tanta dedicação, tanta disponibilidade e mais, a consciência desperta para a realização a partir do trabalho. A questão 676, por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corpórea. Então, é uma situação aqui, do nosso planeta também,
É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Então, nós trabalhamos uns para os outros, nós realizamos para o nosso planeta como um meio também de aperfeiçoar nossa inteligência e, assim, expiar algumas, como consequência, de nossas faltas anteriores. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve ao trabalho a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar. E aqui estamos falando da lei do progresso. Todos estamos sob a lei do progresso. Então a ciência vai caminhar e o homem vai desenvolvendo a sua inteligência e assim vai contribuindo para que o planeta também evolua. É tudo um conjunto. Assim como o trabalho espiritual também nos ajuda na nossa evolução. Esse despertar de consciência. O homem chegou a imaginar a fantasia de um céu onde não se fazia nada. Mas ao longo do seu desenvolvimento, ele foi entendendo que o trabalho não é um castigo, não é uma coisa ruim. Então, aquele céu onde ficava só comendo, ouvindo música, sem fazer nada. Essa era uma ideia de que o trabalho era uma coisa ruim, Mas ele possui recursos valiosos para o desenvolvimento da inteligência, para a exposição da capacidade e do esforço, e não foge à educação dos sentimentos como um mecanismo eficaz para o exercício de servir uns aos outros. Quando ele fala em reconhecer a importância, a necessidade do trabalho, aqui no nosso planeta, para a gente entender as nossas dificuldades, foi dedicado um dia especial ao trabalho. Então, nesse dia, a nossa reflexão acaba caindo por terra, porque tão ligados à matéria, tão ligados aos prazeres, o dia acaba sendo um dia vazio, um dia onde se busca apenas diversão, onde o reconhecimento do trabalho é apenas não fazer nada, nos divertir, aproveitar. O bem para nós ainda é uma coisa muito teórica. Então, essa reflexão do trabalho é importante. Importante a gente entender que ficar sem fazer nada não nos faz bem. E há muito protesto. Então, a gente, em vez de deixar a reclamação de lado, a gente reclama muito mais. A gente abre o nosso olhar para a reclamação. Eu reclamo porque o outro trabalha muito, eu reclamo porque o outro trabalha pouco. Eu estou olhando apenas os outros, como eu sou como chefe, como eu sou como subordinado. Eu entendo esse processo de trabalho, eu dou valor às profissões. O que é realmente útil? André Luiz, e ele já reconhecendo a consciência do trabalho e a sua realidade espiritual, ele já sabia, então, que no futuro ele voltaria à carne e que suas realizações e aprendizados ajudariam, serviriam no seu aprendizado geral. E tudo seria aproveitado. E por isso ele cultivava o desejo ardente de colaborar em benefício dos outros. Isso é a consciência do trabalho. E aí ele fala, eu trabalharia sim, conheceria então a satisfação dos cooperadores anônimos, a felicidade alheia e procuraria a luz da fraternidade através do serviço às criaturas. André conheceu então a casa de Aniceto e aí ele pôde perceber a energia vital, o quão forte era a energia naquele ambiente. Ele foi recebido com generosidade e com otimismo, de sabedoria, aquele otimismo sadio que vem do coração das pessoas dispostas aos ideais do bem. E a gente imagina que seja assim no planeta de regeneração. Pessoas já menos materialistas, mais com entrega para o bem e mais entendidos também da espiritualidade divina. A calma que ele viu em Aniceto, ele atribuiu também à maturidade espiritual dele.
A doutrina nos recomenda estudo, 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 porque a partir do momento que vamos conhecendo nossa realidade espiritual, aí vão diminuindo as nossas ilusões, as nossas fantasias, as nossas manias, né? A gente vai entendendo as nossas verdades frente a frente. E como é que nós reconhecemos as nossas verdades? É nessa disposição para o trabalho. Quando a gente vê os espíritos lá em sofrimento, André Luiz viu isso no umbral e ele começou a olhar para o sofrimento dele mesmo, como um daqueles que estava lá. Quando ele foi recolhido, ele agradeceu muito, mas aí ele viu quanto é importante, né, ajudar e socorrer aqueles irmãos que estão lá. Quanto mais a gente estuda, mais a gente penetra nessa nossa realidade e essa consciência do trabalho vem junto. O universo é voltado para o bem. Nós temos dons que, utilizados para o bem, vão nos ajudar. E aqui nesse capítulo, ele vai falar da instituição do homem novo. Então, Aniceto vai explicar para André Luiz como é que funciona o trabalho lá naquela instituição, onde ele está se candidatando ao trabalho. Ele diz aqui: o serviço é variado e rigoroso, por isso só aceitamos cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir, comprometidos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Por aqui a gente já começa a pensar o caminho que nós temos a percorrer, entender que não é fácil, que exige muita dedicação, que exige que a gente abra mão, muitas vezes, de coisas que o mundo vai estar dizendo que é aquilo que é importante. Mas nós precisamos vencer o que o mundo diz e olhar para a nossa caminhada espiritual. E aqui entra aquele outro olhar, né, que a gente precisa ter. Porque aí nós estamos comprometidos de uma outra forma. Não há exaltação pessoal pelas obras realizadas. Não tem nada disso, fui eu que fiz, olha que bonito, isso eles devem a mim. Isso tudo tem que cair por terra. Todos respondem por qualquer erro cometido. Estamos em curso de extinguir as vaidades pessoais trazidas do mundo. Então, olha só, nós temos tudo isso arraigado. Todas essas situações, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho, muitas vezes, né, a gente quer se colocar acima. Ah, fiz bem, foi bom, né? Foi melhor, eu fui melhor do que muitos. Eu não faço isso, tal pessoa faz. Então, isso tudo é um erro. E a gente precisa caminhar para extinguir esse tipo de coisa. Esse é o nosso esforço, né? Dentro da hierarquia de nossas obrigações, porque lá ele sabe que cada um tem sua incumbência. Interessa-nos tão somente o bem. Toda possibilidade construtiva vem do Pai. E essa convicção nos ajuda a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Então a gente tem uma história longa e é difícil vencer, não é do dia para a noite, não existe milagre, todo o tempo nós nos sentimos desafiados. E aí é vencer, é estudar e ampliar a consciência. E aí Aniceto diz que nos trabalhos de emergência, na preparação de colaboradores, que é o que acontece lá no Ministério das Comunicações, ele tem 50 lugares. E aí ele dispõe, né, de 3 vagas para aprendizes dentro desses 50. E que uma dessas vagas, né, ele vai ceder então para André Luiz. E ele segue explicando sobre a instituição do homem novo. Intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra. Há uma divisão da classe de aprendizes em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar,
para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Então, tudo é voltado para um bem maior, para que tudo aconteça, né, que o trabalho se desenvolva da melhor forma. Então, a turma, ele diz, aqueles 50, tem sacerdote católico, tem médico, tem engenheiros, tem professores, enfermeiras, pintores, irmãs especializadas em trabalhos domésticos e operários diversos. Aqui, para a gente entender, o caminho, o campo está aberto para todos. Não vale nenhum destaque por qualquer coisa da terra. Todos somos iguais. Se trata apenas do momento em que nós estamos e o estudo que nós fizemos, né? Nos formamos em algum curso para cumprir as nossas profissões. Então, se forma em médico, se forma em engenharia, né? Outros têm um trabalho mais braçal, mas como operários, todos somos. Imagina nessa caminhada evolutiva, nós nos reconhecemos apenas no estágio de operário, né? Muito mais ainda como aprendizes, tão pequenos, tão pouco nós sabemos. Em nosso lar, fazem tarefas todos juntos. Ele explica que o instrutor que ele é, né, com esse grupo de 50, eles trabalham juntos em nosso lar, mas que os chamados de atendimentos na crosta terrestre, apenas alguns participam. Então, imagina a condição de cada um ali, né? E é uma escola, para a gente entender que, inclusive no mundo espiritual, a gente vai continuar estudando, né? A gente vai continuar lendo, a gente vai continuar nesse nosso caminho que é longo, mas que essa percepção nos ajuda a cada dia dar passos nessa direção. Então, qual é o interesse? Aproveitar as horas no limite máximo, não só porque beneficia os que necessitam, mas porque favorece ainda mais os que trabalham. Em nosso lar ou na terra, quem tem maior ganho nas aulas e demonstrações é o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando fui chamado a exercer o cargo, aceitei-o para não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Aniceto lembra da consciência do trabalho e da realidade espiritual? Então, por compreender isso, é que ele vai aceitando as funções, vai trabalhando em cada ministério. E olha a colocação aqui que o Júnior sempre fala e é mais pura verdade. Eu, quando vou estudar para preparar alguma palestra, para preparar algum estudo, eu sou a primeira a ler. Primeiro a mensagem entra aqui na minha mente. E eu posso aproveitar isso na minha vida, ou posso vir aqui falar com vocês e deixar a minha oportunidade passar. Isso cabe a mim. Não é porque eu falo aqui que eu consigo aproveitar tudo na minha vida. Este é o meu trabalho. Mas olha que grande oportunidade eu tenho. Ele diz aqui que quem tem mais oportunidade é quem está na linha de frente, quem está fazendo, né, as aulas, quem está como instrutor, quem está trabalhando. Então, nas nossas casas espíritas, abraçamos o trabalho com benefício para nós mesmos. Esse olhar de que lá tem os necessitados e que nós vamos ajudar, não é dessa forma o olhar. Nós nos reconhecemos tão necessitados quanto aqueles que socorremos. Ter a oportunidade de estudar é um ganho muito grande. E ainda assim, nós podemos aproveitar ou apenas achar lindo, né? Que nessa série de estudos aí, nós estudamos o livro Nosso Lar, foi fantástico. Cada um veio trazendo, né, um olhar, nos enriquecendo o entendimento. E nós podemos aproveitar aqui ou apenas achar lindo e passar adiante, continuando nos nossos mesmos erros, sem nenhum esforço para melhoria.
E aqui esse capítulo, né, ele vai terminar que André Luiz no dia seguinte vai seguir para o centro de mensageiros, onde ele vai começar os estudos no Ministério de Comunicação. André então já tinha o coração renovado pela esperança de tudo aquilo que estava por vir. Ele nem fazia ideia, mas já estava com esperanças no novo trabalho, uma nova porta que se abria à sua frente. O capítulo 3 se chama No Centro dos Mensageiros. André Luiz então segue junto de Tobias, né, para o Centro dos Mensageiros, e ele vai, nesse início, descrevendo esse caminho. Longas avenidas, muitos prédios, muitos edifícios, muitas pessoas. Ele fica, assim, admirado de tantas universidades. É um grande complexo de universidades. Então, a gente imagina, né, como dá para a gente olhar no nosso plano aqui, um complexo universitário gigante. E ele descreve também a atmosfera, as flores, a beleza da natureza à sua volta e tudo aquilo que contribui ali. E ele começa a imaginar, nossa, que maravilha, quantas pessoas estão estudando, como deve ser maravilhoso, né, esse trabalho realizado por esses mensageiros. Então, vamos entender aqui como é que isso acontece lá. Tobias, então, vai esclarecer para André Luiz que se trata de um local de atividades complexas no movimento de transmissão de mensagens, onde se preparam numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária, para que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem, no umbral, na crosta e nas trevas. Não só formamos emissários invisíveis, mas aprendizes para a reencarnação de médiuns e doutrinadores. Tarefeiros do conforto espiritual são preparados aqui aos milhares, como André Luiz estava vendo, né? E saem aptos para o serviço. Mas muito raro os que triunfam. Então André Luiz, que havia pensado que quantos trabalhadores, milhares, mas muitos deles fracassam. Alguns executam parcialmente a tarefa e muitos fracassam de todo. Porque o serviço exige esforço, renúncia e altruísmo, ou seja, né, nos colocar no lugar do outro, abraçar realmente o outro. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, viram instrumentos inúteis. E aqui é interessante a gente chamar o paralelo também no nosso mundo físico. Ele está falando lá no plano espiritual em nosso lar, mas vamos olhar bem como é que nós estamos com relação a esforço, a renúncia e altruísmo. E qual é a nossa dedicação nesse espírito missionário aqui, uns com os outros, no nosso dia a dia? Porque lá, né, a gente vai continuar da mesma forma que nós somos aqui. Então, por que a gente já não começa aqui a nos ajudar mais? É esse o olhar que essa obra vem trazer para a gente. Nós, muitas vezes, estamos no plano espiritual, em estudo, somos preparados na mediunidade para nascer aqui nesse planeta e aí nos tornarmos essas cartas vivas que ele falou ali. E somos nós, através do trabalho mediúnico, que podemos ajudar esses sofredores do umbral, né, da crosta e nas trevas. Eles recebem, né, a possibilidade de comunicar esse sofrimento, de passar por um choque anímico, de serem conduzidos ao sono magnético, e tudo isso por meio do trabalho mediúnico. Mas quantos são os chamados para esse trabalho e deixam, né, as outras coisas tomarem conta? Então imagina lá
que aquelas pessoas se dispõem, assim como André Luiz se dispôs ao aprendizado. E aí elas vão depois reencarnar com essa missão, já com esse estudo todo. E André Luiz fala, né? E escuta Tobias falando, as pessoas saem de lá prontos, mas muito raramente triunfam na tarefa. Quando a gente se vê aqui revestido da matéria, a gente começa um caminho de dificuldades, só vê obstáculos e a gente se perde do trabalho. Então, essa preparação no plano espiritual é sim uma sagrada missão. Uma sagrada missão que estamos sendo preparados lá e a sagrada missão de trabalho que nós temos aqui, uns com os outros também. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina. Como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será somente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. Então a gente estuda, mas não coloca em prática. Então nós temos um dom mediúnico, nós temos aqui todo um contexto, é um diamante bruto que nós estamos aqui para lapidar, trazemos entendimento, temos oportunidade durante o nosso sono, né, de estar na espiritualidade, em estudo, de receber as mensagens, mas na hora de trabalhar a gente coloca uma barreira. Toda mediunidade pode ser riquíssimo. Entretanto, se o médium não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará na tarefa que lhe foi conferida. Todo trabalho construtivo tem suas batalhas e acabam se tornando escassos os que toleram as dificuldades e os reveses que acontecem, né, na linha de frente. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. E o que ele quer dizer aqui com oportunidades mais valiosas? É quando a coisa aperta, quando o calo, né, ali vai nos tocar nos nossos pontos vulneráveis. Quando eu melindro pelas dificuldades no trabalho, eu acho que eu mereço mais. Quando eu começo a enveredar por outros caminhos e acho que eu posso cobrar pela minha mediunidade, porque eu tenho, né, um dom e eu posso cobrar por aquele dom. Então, quantas coisas a gente se perde? À medida que nós também reconhecemos isso, a gente também consegue vencer melhor. Então, é luta constante, né? E não nos falta socorro, não nos falta casas espíritas sérias, não nos falta o amparo da espiritualidade. Quantas e quantas obras, quanta luz, ela, né, nos descortina todo o seu ensinamento. Então, eles estão sempre querendo nos ajudar. E nós aqui nos ajudamos muitas vezes. E quando a gente também não se empenha, a gente sofre, né? O médium, ele é um radar, então ele sofre também. Então, quanto mais nós buscamos o bem, melhor será para nós, para aqueles que socorremos, para todos à nossa volta. Então, vamos pensar assim, eu quero ajudar minha família. Então, se eu for uma pessoa melhor, eu com certeza vou ter uma energia melhor, vou contribuir melhor na minha casa. Então, a gente começa esse trabalho por nós mesmos. Colaborando aqui com o nosso estudo, eu trouxe da Seara dos Médiuns, psicografia de Emmanuel, sobre mediunidade. Tanto quanto a visão física, a mediunidade do ponto de vista moral é força neutra em si própria. A importância e a significação que possa adquirir dependem da orientação que lhe é dada. Por isso não faltam
dos amigos espirituais mais conscientes das leis divinas, orientações e alertas para a bondade e o serviço, para o estudo e o discernimento. Porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda e nem edifica, se ela estiver distante da caridade e ausente da educação. Conforta-nos saber que, se ainda vacilamos e temos uma caridade caprichosa, reconhecemos junto de nós os mensageiros do Cristo. Então, realmente dentro de tudo isso, né, dessa percepção que eu comentei anteriormente. Não nos faltam orientações, os mensageiros estão conosco, cada um de nós tem um mentor, tem um guia espiritual, temos um anjo da guarda, só que nós precisamos melhorar a sintonia para que eles tenham acesso. Então, alerta, estudo, não falta. E eu posso ter uma força mediúnica maravilhosa, e ela se torna inerte se eu não oriento, se eu não estudo, se eu não procuro uma realização séria para a minha mediunidade. Na Terra, costumamos ficar presos nos cultos externos, na atividade religiosa, acreditando resolver os problemas com súplicas e adoração. Então, a gente vai para o centro espírita, a gente passa no atendimento fraterno, a gente está cheio de culpa, a gente quer entender as coisas e a gente pede, a gente suplica, a gente pede saúde, a gente pede para cuidar dos nossos entes queridos e a gente adora, fala que Deus é maravilhoso, que Deus é perfeito, que Ele vai nos atender, mas, entretanto, isso não resolve as questões do espírito. Atos de humildade e amor são respeitáveis e o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é preciso considerar que a manutenção e a limpeza do nosso vaso, do nosso corpo, para recolher essas bênçãos, é dever que nos assiste. Por isso fala-se tanto na reforma íntima e nesse tal de esforço. Porque para receber tudo isso que a gente suplica, tudo isso que a gente pede, a gente precisa também evoluir, precisa crescer, precisa desse reconhecimento espiritual, precisa dos nossos resgates. Como que eu quero, que Deus me ajude se eu tenho os meus resgates e eu vou deixando tudo para lá, eu só quero que resolva as coisas da noite para o dia num passe de mágica. Eu quero tomar um passe e sair, todo perfeito, todo bom, todo limpo. E a gente entender que essa busca não é palavra, é atitude. E a atitude é que cobra de nós, porque é na hora de agir. Quando a gente está aqui no estudo, é tudo muito bom, e na hora de agir, aí é que a gente realmente vai ver se a gente entendeu o que nós aqui estamos estudando, né? Então, o Aniceto abre, os olhos de André Luiz também com relação à realidade lá. Não preparamos simples carteiros, mas espíritos, que se empenham junto da humanidade. Raros triunfam pelo extenso pretérito de erros que deformaram a personalidade. Em cada ciclo na carne, damos mais atenção às nossas tendências inferiores do passado do que nas possibilidades divinas do presente. Prosseguimos esquecidos do bem, interpretando as dificuldades como punições, quando todo obstáculo significa oportunidade preciosa aos que tenham olhos de ver. Então, eu já estou encantada com essa obra porque ela vem chamando a gente, ela vem puxando, ela vem já puxando a nossa orelha, Porque não é uma questão assim, é meu karma, eu tenho que fazer isso, a gente não tem que nada, mas a gente precisa entender que é muito bom para nós essas oportunidades
e que nós temos muito a resgatar. E se a gente puder aproveitar, nossa, é um ganho incrível. Então, não se trata de um Deus punitivo. Muito pelo contrário. Esse Deus é soberanamente justo e bom e nos dá essa chance, nos dá o estudo, nos dá a oportunidade no bem. Se a gente precisa trabalhar paciência, nos dá um monte de oportunidade e nós estamos vivenciando um momento de grande oportunidade que a gente não pode deixar passar. A gente está sofrendo uns pelos outros, a gente está sentindo a dor dos nossos irmãos, mas nós precisamos nos unir em oração. Ele diz assim que a nossa personalidade já tem muitas tendências, tem tendências demais negativas. Então, não é fácil a gente prosseguir firme, né? Mas nós temos tanta ajuda, né, das casas espíritas, nós precisamos encontrar os meios de trabalhar melhor a nossa sintonia. Só até aqui já deu para a gente entender a grandiosidade dessa obra, imaginar um grande centro onde são preparados os mensageiros que vão depois reencarnar ou que vão lá do próprio plano espiritual nos ajudar, nos intuir para o trabalho aqui, né, para socorro aos irmãos necessitados que somos nós, né, também. E o final desse terceiro capítulo é quando o Aniceto indica Vicente, que é aquele médico, quando eu falei lá a quantidade, né, que tinha engenheiro, que tinha médico, tinha um médico e ele se chama Vicente. E Aniceto então conduz André Luiz até o Vicente, apresenta os dois e fala que a partir então daquele momento os dois vão seguir juntos, né, na equipe lá dos aprendizes, como ele disse, ele vai aliando conforme a profissão. Então, é assim que termina esse capítulo 3, com essa apresentação ao Vicente, que vai descortinar a sua história no próximo capítulo. Então, vamos seguir juntos, não é? Para finalizar, então, eu trouxe aqui uma colocação de André Luiz, que é importante também para nós. Porque, tem um mundo espiritual, eu tenho várias vidas. Mas ele diz, lembremos-nos de que, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. E o melhor tempo chama-se agora. Então não percamos tempo com essas bobagens, com as coisas mais mesquinhas. Vamos ampliando o nosso olhar e vamos entendendo que o nosso passado é importante diante daquilo que nós trazemos a resgatar, sim, mas que ele não deve influenciar, que as coisas que passaram, a gente não deve assimilar a culpa, a gente não deve trazer as coisas que nos paralisam, os medos, as culpas, a gente deve ir em busca, sabe, de viver o nosso hoje, o nosso agora, fazendo a obra do nosso melhor. Nós sabemos que esta é a nossa melhor encarnação, porque a lei do progresso não retroage. A gente já estudou isso, né? Então, é daqui para frente, tá certo? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, a oportunidade desse estudo. Vamos continuar firmes aqui, que Os Mensageiros é um livro lindíssimo e vai nos trazer muitos, muitos ensinamentos. Então, finalizamos com a nossa oração e que nesse momento possamos, nessa sintonia, com todos juntos aqui, nesse estudo, elevar o nosso pensamento a Jesus, que derrame suas bênçãos sobre o nosso planeta, sobre todos os trabalhadores da nossa casa. Com seu amor, com sua paz, nos dispomos aqui a buscar o nosso melhor. Nos colocamos à disposição do esforço e que possamos juntos caminhar, estudar e não ficar olhando para trás, mas olharmos para a frente. Muita gratidão à espiritualidade, porque ela não nos abandona. Seja qual for o nosso erro, seja qual o caminho que nós tomamos, não nos abandonam. Nos deixam livres para agir,
mas estão lá para o momento em que nós nos reconhecemos numa boa sintonia. Então sejamos gratos e unidos a esse pensamento de Jesus, finalizamos o nosso estudo de hoje, dando graças a Deus, assim seja. Até o nosso próximo encontro.